Tá ao vivo. Calma que aí que as pessoas vão ter que entrar. Você começa ou eu começo? Quando você fala assim, já sai tudo ali, entendeu? Fica aquele mico bonito de se ver. Boa noite, gente. Como vão? Tudo bem? Vamos testar o som primeiro. Tá tudo certo? Estão ouvindo bem? O Roberto, que é o Beto Portela. Eliana, o Jorge, Zildinho. aí o Zildinha, Patrícia. Boa noite, Patrícia. Mão cheia. A Ney. Pati. E aí, Ney, beleza? A Maria do Socorro, a Lúcia, de sábado, Fernanda, a Sônia, a Tassi, ao Carlos, de sábado, Djalma, bem-vindo a todos, Mônica. É nova tecnologia, né? Aqui agora o salão do centro virou o meu celular. Cabe todo mundo no meu celular, hein? Que beleza. Se eu dar um chacoalhão no celular, todo mundo cai. Karen, o Celso. Bom, quantas tem? 64 pessoas. Vamos dar uns recadinhos agora e depois no final também, né? Amanhã, a meio-dia, tem a entrevista do Renato Pietro, que fez o papel do André Luiz. Então, diretamente do nosso lar para o Jesus Redivivo. Uma entrevista muito interessante. Acho que todos vão gostar. Vai ser no YouTube. É, vai ser no YouTube. E já são 8h35, né? Então vamos começar, né? Jesus nos abençoe, nos inspire. Eu fui pegando as perguntas que ficaram lá no Facebook. O pessoal foi ajudando, né? Porque eu também não estava achando. Então tá tudo aqui. Eu vou lendo e minha mãe depois vai respondendo, né? Não esquece da água, gente. Põe a água para fluidificar. E vamos começar, né? Agora é com você. Meus amigos, muito obrigada pela presença de vocês, que nos honra tanto e fez o Redivivo crescer nesses 42 anos. Logo, logo, acredito que nós estaremos de volta no nosso salão. E eu quero agradecer todos os internautas dos Estados Unidos e da Europa que têm nos assistido, que têm nos prestigiado. A nossa alegria é muito grande, porque de repente não tem barreiras, não tem fronteiras. Nós estamos nos comunicando com todos. Que maravilha, porque nós todos somos irmãos, não é verdade? Então, a todos vocês, muito obrigado. E eu espero que Jesus nos inspira e espero que vocês também estejam todos com saúde, com paz, porque hoje eu fiz a oração da amizade, agradecendo a Jesus por todos vocês e pedindo saúde, pedindo paz, para que nós possamos levar avante a nossa missão. Quero dizer para vocês que nós estamos distribuindo os cobertores lá no Rede Vivo, que são cobertores que amigos nos mandam. E já começamos a distribuição, porque depois não adianta, o frio passa. E tem que ser assim, vem um, vem outro, para não ficar não acumular as pessoas, né? E também nós estamos, muitas vezes compramos alimento, mas muitas vezes pessoas nos mandam gentilmente os alimentos aonde a comunidade vem buscar, porque eles estão reclamando da falta de alimento, da falta do gás, por exemplo, e a gente vai amenizando o mais que pudermos, não é? Tudo quanto eles
enfim, que eles precisam. E muitas pessoas me perguntaram a respeito da nossa casa de repouso. Olha, não teve uma pessoa até agora que ficasse doente. Graças a Deus, elas estão muito bem e para isto nós não estamos recebendo visita nem dos familiares, porque são pessoas já com muita idade e elas não podem receber visita, porque de repente as pessoas trazem, não precisa nem ser a Covid, mas pode ser também outro tipo de vírus, qualquer coisa, então é melhor a gente ter cautela. Então vamos começar o nosso trabalho. O Evandro já falou da água, né, para pôr aí perto de vocês, para que enquanto nós estivermos falando, os espíritos vão fluidificando a nossa água, para que depois a nossa saúde também se fortaleça. Então vamos à primeira pergunta. A primeira pergunta é da Irani Azevedo. Vi em um grupo que no plano espiritual estão tão atarefados quanto aqui com todos esses desencarnes chegando lá, e que deveríamos rezar muito para os obreiros e demais espíritos que estão trabalhando, pois eles precisam este suporte. Isso procede? E os tarefeiros precisam mais de nós porque eles não têm condição sem orarmos por eles? Querida amiga, realmente a tarefa é grande. As esferas mais próximas da Terra estão trabalhando muito por causa dos desencarnes coletivos. E essas criaturas, elas estão, só que são muito organizadas. Cada qual tem a sua equipe, cada qual tem a sua tarefa. Um não passa na frente do outro. E lá prevalece a lei da fraternidade. É isso que eu fico muito feliz, porque essas pessoas que dirigem essas comunidades no plano espiritual são espíritos de muita luz. Então não existe mágoa, milindre, não. Eles estão reunidos e para levar aqueles que estão desencarnando para o lugar próprio, aonde eles vão se recuperar. Porque o plano espiritual tem hospital, tem, enfim, são cidades. Basta nós lermos o Nosso Lar ou assistir novamente o filme do Nosso Lar, nós temos uma leve ideia do que é esse plano. Então, eles, na verdade, se nós todos na Terra parássemos de orar, eles têm luz própria. Mas se nós orarmos, além de nós estarmos exercitando o amor ao próximo, nós estamos dando fluido, energia positiva para que o trabalho fique mais leve. E aqueles que partem possam sentir um pouco de paz, de luz em seus corações. Prossegue. Segunda pergunta vem da Dani de Bela. Sob a ótica espiritual, há uma lição que deve ser aprendida por todos com a pandemia? O Livro dos Espíritos, eles esclarecem que toda vez que aparece uma virose, uma enfermidade, uma catástrofe, tsunami, damos o nome que queremos. Deus permite para que a humanidade caminhe mais depressa na evolução que nós todos temos que evoluir, adquirindo a asa do amor e da sabedoria. Então, fica sempre uma grande lição. Aqui no Brasil, nós vemos como se movimentam o povo na direção daqueles que menos têm. A gente vê atos que realmente chegam a nos comover. E isso mostra que o brasileiro, ele tem um sentimento fraterno tão grande que se ele vê alguém passando necessidade, de imediato, não tem nome a religião que eles pertencem. Pertence à lei do amor. Então, movimenta uma grande equipe procurando ajudar essas criaturas.
Então, realmente, depois dessa epidemia, eu acredito que o povo vai orar mais, vai prestar mais atenção. Os atos também, não é, como higiene, vai melhorar, porque as pessoas esquecem, às vezes, da própria higiene, que manda lavar as mãos, escovar os dentes. São coisas pequenas, mas que preservam a nossa saúde. Então, depois da epidemia, eu acredito sim que melhorou muito. E é muito lindo a gente ver os jovens, não é? Tentando fazer respirador, oferecendo por preços, não é? Assim tão fáceis até para o governo comprar, não precisa importar de alguns países. O Brasil tem competência para isso. E eles mostram que tem, porque de um aparelho respirador em que se paga milhões, eles oferecem por 3 mil. Tem um senhor que montou com sucata e ele prova que faz muito bem, quer dizer, é o mesmo papel de qualquer outro e oferece por R$ 500. Então, isto é o Brasil. Prosseguimos? Terceira questão. Vem da Nilde. Ela parece meio desalentada, né, com a lei de Deus. Realmente existe ainda a lei de causa e efeito? Há tanta maldade que parece que a maldade é soberana. Olha, o que falta para nós é um pouco mais de estudo, Nildes. Porque se nós estudarmos a lei de causa e efeito, nós vamos ver que nada, quando nós sofremos, nós estamos vivenciando aquele passado que nós pecamos, que nós judiamos ou pusemos o nosso semelhante numa circunstância de sofrimento. Então, passa o tempo que passar, isso volta para nós mesmos. Porque os nossos sofrimentos de hoje é o passado de ontem. Nós estamos plantando o nosso amanhã. Então, a lei de Deus, ela demora um pouquinho. É isso que as pessoas não entendem. Deus não pode ser imediatista também, ele espera. Somos filhos deles. E ele então sabe que nós precisamos de um tempo também para nos recompor. E muitas vezes, aquele que vive no mal, ele começa a sentir tédio, porque ele vê que o mal nunca vence o bem. Então, ele fica perguntando a si próprio, até quando, meu Deus? Basta nós lermos um livro que eu vou sugerir, chamado Libertação, é do André Luiz. Isso se passa no umbral, em que Gúbio, é um mentor, ele vai para conversar com o sacerdote do umbral. E ele vai a pedido da mãe desse sacerdote. E a mãe é um espírito de tanta luz que ela não consegue chegar até o umbral. Então, a mãe fala para Gúbio, ele já está sentindo tédio. Às vezes ele pergunta a si próprio, até quando? Porque fazia 100 anos que ele estava lá, meus amigos. Então, é onde eu falo para vocês, a lei sim é de causa e efeito, e Deus é justo, ele não excetua ninguém. Não basta eu falar assim, estou arrependida, ele vai me dar uma oportunidade de ficar na circunstância que eu coloquei meu irmão. E ali está a minha sabatina. Vamos ver se eu passo. Vamos ver se realmente eu quero melhorar. Então, é isto que a gente precisa entender na lei de causa e efeito. Obrigada. Quarta pergunta. Amanda caprichou, hein? Jesus, no trecho da Bíblia, Salmos 37, os versículos de 11 a 21, diz que aqui na terra só os mansos e pacíficos ficariam só os mansos e pacíficos. Gostaria de saber quais são as pessoas que permaneceram neste planeta e o que devemos fazer para permanecer aqui, pois nós nos empenhamos sempre para fazer a reforma íntima, cumprir os ensinamentos de Jesus, porém, ainda nos falta muito para sermos puros de coração. Neste caso, as pessoas que querem mudar
e estão se esforçando para serem mansas e pacíficas, poderiam também permanecer aqui na terra? Salmo, ele foi escrito pelo rei Davi. E é lógico que, sendo o Velho Testamento, existem muitas contradições, até mesmo nos Salmos, mas nós não estamos generalizando, porque existem frases que realmente foram muito inspiradas por Deus. Agora, os mansos herdarão a terra. E o que seriam os mansos? Seriam as pessoas que venceram a si próprios. O manso, ele jamais reenvida, ele jamais vai buscar satisfação com quem quer que seja. Ele é calmo, ele é pacífico, ele procura, não que ele seja vulgarmente falando idiota, não, mas ele entende o seu semelhante, ele espera a hora certa para poder conversar, para poder dialogar. Então, lógico, os mansos herdarão a terra. Aliás, é uma das bem-aventuranças que Jesus nos falou, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mas ele também falou, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E quando ele olha para os discípulos e vê que espera o futuro para esses discípulos, ele percebe quanto sofrimento, porque a terra era um planeta mais violento do que agora. Porque agora nós podemos falar que a parte jurídica, as leis jurídicas avançaram. Hoje não se permite mais matar por matar. Quem mata, seja como for, vai ser julgado. Então, os mansos herdarão a terra. E é lógico que esses mansos não vão mais matar, roubar. E um dia, essas bem-aventuranças vai ser vivida por nós. Porque nós vamos compreender o que é mansuetude. Imagina, se nós começarmos a treinar, nós não vamos ficar mais raivosos, nem dar aqueles 5 minutos, nossa, me deu 5 minutos, perdi a razão. Isso tudo passa e só o bem vai permanecendo. E qualquer dia a gente fala dos bem-aventuranças, que é muito lindo. Abraço, Amanda, obrigada. Quinta pergunta da nossa amiga Ana Mary. Ana Mary. Ana Mary. Anne Mary. Anne Mary. Ana Mary. Ou Anne do Mary. coral? Não. Não esqueci dos seus remédios, não, Anne Mary. Essa semana eu vou lá. Pretendo ir agora, sábado, domingo, no centro. E ver lá os remédios, né? Ela pergunta, o que está acontecendo? Seria um resgate coletivo? Sim, seria sim, um resgate coletivo. E só vai aqueles que realmente precisam ir. Mas tem uma coisa, nós estamos na Terra e nós vamos vivenciar a lei física do nosso planeta. Por isso convém nós obedecermos às autoridades médicas. Quando eles dizem, olha, não se expõe, usa máscara, lava as mãos, usa álcool gel, é isso que nós temos que fazer, evitar aglomeração, lembrando que nós podemos ter toda a proteção de Dr. Bezerra, enfim, de todos esses espíritos, mas se nós nos expor, nós estamos na lei da Terra, na lei física, nós podemos contrair essa virose. E aí, chegando do lado de lá, nós vamos ser o quê? Espírito, no mínimo, incauto. Porque as autoridades avisam a todo instante, a todo momento, pedindo, não se exponha, olha, fique em casa. E é o que nós temos que fazer de momento, viu? A pergunta do Sr. Ruiz vai no mesmo sentido, né? Eu ouvi dizer que com o isolamento social, o plano espiritual estaria recolhendo espíritos que insistem em ficar aqui e que esta limpeza espiritual se faria necessária. Agora, com esta falta de conscientização da população, a quebra do isolamento, esses resgates estão sendo feitos mesmo? Olha,
com a quebra, como eles falaram, e acabei de falar, se nós não tivermos cuidado de usar máscara, lavar as mãos, não é? Nós vamos ficar mais expostos. De repente, nós podemos pegar a corona sem necessidade e até perder a vida. Então, nós temos que nos resguardar. Agora, quanto a primeira parte da pergunta, né? Que ele fala sobre que os espíritos, não é? Que não tem entidades que não querem, não aceitam a morte. Olha, pelo que a gente está vendo e entendendo, são pouquíssimas entidades, porque quando eles fazem a passagem, eles dormem. E quando eles acordam, eles se sentem muito bem. Eu vou contar para você, meu irmão, uma passagem que eu achei até graça, porque uma companheira nossa da casa, ela veio a falecer com câncer. E aí ela não acreditava de jeito nenhum que ela estava morta, não é possível. Então ela disse, quando a família expôs, eu ouvi direitinho a voz dela, ela me disse assim, imagine, agora que acertaram o remédio comigo, eles estão falando que eu morri. Nunca me senti tão bem. Aí eu achei graça, porque ela estava tão bem porque o corpo dela já não estava mais ali. Ela estava só com a alma dela, com o espírito dela, não é? E o perispírito, que se tiver alguma enfermidade ainda, herdou vamos dizer, da matéria, viu? Então, a morte não é tão terrível como a gente pensa. Do lado de lá, nós temos espíritos familiares, amigos, que estão zelando pelo nosso bem-estar. Sétima pergunta do Luiz Carlos Ampieri. Com a pandemia, há um grande número de mortes aqui na Terra. Como funciona e qual é a reação lá no plano espiritual? Olha, a reação no plano espiritual tem pai, mãe, irmãos que se esforçam para vir receber, porque tem as equipes do plano espiritual que estão prontas para tirar do corpo e não deixar a pessoa perceber que está indo embora. Mas tem aqueles espíritos familiares que zelam por nós e eles fazem de tudo para nos acolher nos braços, com todo o amor, com todo o carinho. E deve ser maravilhoso quando nós abrirmos os olhos e poder avistar, não é? A nossa mãe, irmãos, sobrinhos. Deve ser uma alegria só. Então, como eu digo, enquanto é noite aqui, é dia lá. Porque se aqui, aqueles que ficam pesarosos pela nossa partida, do lado de lá vai ter uma alegria muito grande, porque é o retorno, é o reencontro, não é? E deve ser tão maravilhoso. Já pensou nós entrarmos num templo aonde Dr. Bezerra vai dar as suas lições? E lá tem o templo católico, tem templo budista, tem os templos dos nossos irmãos evangélicos. Então, nós podemos ir e sentir Deus em qualquer lugar. Aí a gente vê que não tem barreira. A barreira é nossa, da nossa ignorância. Pergunta 8 do Valdir Moreira. Estamos vendo muitas notícias sobre os 3 dias de escuridão em sites, né? Até espiritualistas falando sobre isso e que isso aconteceria este ano. Seria verdade essa profecia bíblica? Olha, 3 dias escuros. Eu já ouvi falar sobre isto, mas eu sempre, como diz Allan Kardec, passa tudo pelo crivo da razão. Se tiver 3 dias escuro, o sol aonde estaria? O sol é que nos dá vida, é que abastece a terra. Eu, sinceramente, eu fico imaginando aonde ficaria o sol nisso. Por enquanto, ele ilumina e aquece a terra, dando vida para o planeta. Então, não tenhamos assim essas ideias, não é?
tão mirabolantes, coisas assim que a gente fica imaginando que seria assim quase que um devaneio. De que fonte vem? Não é? De que fonte vem? Será que a fonte está segura no que está falando? Será que captou direitinho? Porque eu nunca ouvi falar que ia ficar 3 dias escuro, e mesmo da época que a gente estava com o Chico, que o Chico estava na Terra, ele nunca falou, olha, vai ficar 3 dias escuro a Terra. Não. Então, realmente é esperar para ver, né, meu irmão? Pergunta 9 da Marli. Isabel, o que vai acontecer quando a pandemia acabar? Será que sairemos fragilizados ou mais conscientes? Marli, nós vamos sair mais consciente. Fragilizado, eu acho que todos nós que nos unimos, nós não vamos sentir tanta fragilidade. A verdade é que no passar dos anos, nós vamos inventando tanta coisa para nós sobrevivermos aqui na Terra. Então, na Terra, para viver, não precisa muita coisa. Não precisa. É nós que criamos toda vamos dizer, tanta coisa à volta de nós, sabe? Se tem um carro que é 2, se tem 2 que é 4, e assim vai. Uma casa não basta, tem que ter outra, depois tem que ter outra. Isto aí é que atrapalha tudo. Mas se nós tivermos consciência de que não precisa tanta coisa para nós vivermos, vai ser maravilhoso, porque a gente vai reagir. O ser humano, ele tem um poder de reação que às vezes nos surpreende. É a presença de Deus dentro de nós, que isso não morre. Mesmo o ateu, quando ele fala, eu não acredito em Deus, pode saber que é jogo de palavra. Porque no momento em que a gente sente o perigo, o que nós falamos? Deus nos ajude. Então, eu acho que são apenas falta de vocabulário. Ou às vezes a pessoa vê tanta coisa errada naqueles que se dizem religiosos, que a pessoa realmente fica desacreditando. Mas lembra, ninguém aqui está pronto para representar Deus na terra. Paulo, o grande apóstolo dos gentios, ele dizia que ele era uma carta de Cristo, porque a vida dele, do momento que ele viu Jesus nas portas de Damasco, ele se transformou. Então, ele que havia começado a perseguição dos cristãos, ele que havia incentivado a morte de Estevão, que perdeu a noiva por causa desse ato, tudo isto, companheiros, quando ele viu Jesus, pronto, sentiu a chamada do Cristo e então ele realmente, ele passou a acreditar em Jesus e a partir daquele momento, ele ficou assim, vivendo só para Jesus, a ponto dele dizer, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, depois desses dizeres de Paulo de Tarso, vocês podem saber que um dia nós chegaremos lá. Pergunta da Viviane. Querida Isabel, gostaria de saber como poderíamos pedir uma grande graça e como devemos agir. Eu completaria a maior graça de nossas vidas. No caso, é ser mãe. Olha, a gente às vezes sonha em ser mãe, mas nós precisamos ver se nós temos esse mérito. Porque se em vidas passadas nós violentamos a lei do bom senso com respeito ao sentimento, ao sexo, naturalmente que nós vamos sofrer as consequências nesta vida. Entretanto, lá no Rede Vivo, eu vi muitas histórias. Havia uma companheira que ela também queria muito, muito ser mãe. E um dia eu falei para ela, envolva com as crianças. Procura envolver cada vez mais com criança. E ela passou a frequentar a sopa de sábado. E essa companheira,
o médico descobriu o porquê que ela perdia, não é, a criança. E descobrindo o porquê, ela tomava diariamente uma injeção para que a placenta não viesse a entupir, né? Então, ao ficar obstruída, acho que a palavra seria melhor esta. E hoje ela tem uma linda filha de 16, 17 anos, linda mesmo. É uma grande companheira. Um abraço. Você sabe de quem que eu estou falando. E tem outros casos também. O passe, a oração para o Ministério da Reencarnação. A Meimei trabalha com o Ministério da Reencarnação. Marisa Lorena Babini, a nossa querida irmã, não é, que desencarnou em 1978 na Imigrantes, também trabalha no Ministério da Reencarnação. Então, essas criaturas, vamos orar por elas. Você quer tanto ser mãe? Pois faça oração. Peça, sabe? E não desista. Na oração, procura criança, ajudar a criança. De repente, quem sabe? Você quebra essa lei do karma e num acréscimo de misericórdia, você possa vir ser mãe. Faço votos. Pergunta 11, da Luciana. O que os espíritos estão falando de que forma que devemos nos comportar, né, com esta pandemia? Olha, primeiro, é como eu disse, vamos obedecer os nossos médicos, obedecer o que eles estão pedindo, não saiam, fiquem em casa, use máscara, procura não fazer aglomeração, procura também lavar as mãos, pelo menos em 30 segundos lavando as mãos, e depois passa o gel. Isso é a parte física. A parte espiritual, não esqueça, companheiros, da oração. Porque a oração não vai só ajudar aqueles para quem nós estamos pedindo, mas principalmente vai nos dar aqui dentro da nossa alma a paz, a compreensão, vai nos ajudar a entender melhor tudo o que acontece ao nosso redor. Procuremos não ficar irritados, nervosos, palavrões, deixemos de lado, não é? Essas coisas, porque dá sintonia com o mal. E a gente precisa da sintonia com o bem. E as pessoas poderão dizer assim, mas isso tudo é impossível, é difícil. Não é difícil, não é. Dá o primeiro passo, suba o primeiro degrau. Depois, fazendo um pouco mais de esforço, sobe o segundo degrau. Vai para o terceiro, vai para o quarto. Quando vê, a criatura não quer mais voltar a ser o que era antes. Ela quer continuar subindo degraus, porque é uma felicidade que a Terra não tem para nos dar. Só Deus. Obrigada. Pergunta 12. O mundo passando por essa crise, aliás, a pergunta da Bárbara. O mundo passando por essa crise, acredito que as pessoas, principalmente aquelas que perderam entes queridos, se tornarão mais conscientes da importância da responsabilidade de si para com o mundo. Sendo assim, o planeta evoluirá com a melhora da conscientização humana? Olha, se uma pessoa conscientiza e mais pessoas vão se conscientizando, o mundo naturalmente vai melhorando. Então, eu acredito que as pessoas mais conscientes vão ser melhores. E nós influenciamos as pessoas, mas também recebemos influências de pessoas. Então, nessa troca, convém nós nos observarmos o que é que nós estamos doando para o nosso semelhante. Como cristãos, nós precisamos incentivar a paz, a compreensão e deixar o homem velho para nos tornarmos o homem novo em Jesus, como diz Paulo de Tarso. Agora a pergunta do Coral Naneri. Em geral, as pessoas que estão desencarnando com Covid-19 têm mérito e já cumpriram sua missão na Terra ou não acompanham a evolução para a qual o planeta vai se preparando?
Olha, eles cumpriram nesta encarnação, mas terá outras. A gente precisa, isso não cabe a nós ficarmos analisando. Isto precisa, o plano espiritual é que vai avaliar quantas encarnações ainda precisa, não é? Para poder reencarnar, para fazer uma programação de vida. Porque a inteligência nada mais é do que um espírito que teve mais acertos em vidas passadas do que erro. Então, acredito que está cumprindo só uma missão, mas terá outras. E às vezes vem até como pequenos missionários, se souberem aproveitar. Obrigada, Ana Nery, nosso coral do Jesus Redivivo. Deise Andrade. Chico Xavier tinha falado 50 anos atrás sobre a data limite. Será que estamos nesse período? Será que ocorreria uma terceira guerra mundial e foi necessário o vírus para a consciência do homem? Olha, há 50 anos atrás, poderia ter tido a terceira guerra mundial. Mas o Chico disse que Jesus intercedeu pela terra, por nós, e nós ganhamos mais 50 anos. Nesses 50 anos, quanta coisa passou, quanta coisa evoluiu. Eu acredito que sempre a Terra vai ter essas epidemias. Talvez não em tão grande proporção, ou talvez ficou tão grande por causa dos meios de comunicação. Antigamente, como é que a gente ia saber se lá na Europa estava tendo epidemia? Que às vezes não chegou aqui, porque também o meio de comunicação era mais frágil, o transporte também era menos, então nós não soubemos. Agora, eu, companheiros, não acredito que haja terceira guerra mundial. Eu acredito que o homem, ele hoje está mais esperto, mesmo aqueles que são mais ambiciosos. Ele já percebeu que a guerra não nos traz nada de bom, nada. Apenas traz sofrimento e atraso para as nações. Então eu acredito no bom senso. Eu acredito hoje que as pessoas estão entendendo que existe uma interligação de norte a sul, de leste a oeste no planeta. Então, quem sabe, né? Vamos pedir a Deus para os nossos governantes, não só do Brasil, mas de todo o planeta, que haja inspiração, pedir para eles muita sabedoria, para que erre menos. Muito obrigada. Outra do coral Ana Nery. O plano espiritual tem se manifestando em relação a este momento. Isto está ligado à transição do planeta para um mundo de regeneração a médio prazo? Nós não sabemos se está a médio prazo, mas eu acredito que esse mundo de regeneração já começou. Já começou. Vamos fazer um pequeno retrospecto. Antigamente, meus irmãos, se nós olharmos o planeta Terra, nós vamos ver que a parte sanitária era tão assim, pobre, não é? As pessoas pensavam mais naqueles que tinham mais do que naquele que tinha menos. Hoje existe uma preocupação, e isso é de todas as nações, para que não haja tanta pobreza. E está certo, nós estamos dando os primeiros passos, porque as criaturas não nasceram para ser escravas uma da outra. Hoje existem leis que nos ajudam a praticar a justiça. E quando se pratica a justiça, se pratica a paz no nosso planeta Terra. Então, veja só, antigamente as pessoas não aceitavam colocar uma joia ou algum adereço que não fosse realmente joia. Hoje já é diferente.
Nós aceitamos, não é? Colocar bijuteria, nós aceitamos, enfim, viver mais modestamente, porque nós nos sentimos bem de irmos em algum lugar aonde as pessoas estão passando necessidade e nós cheios de agasalhos, enquanto que alguém está tiritrando de frio. Então, a gente vê que está melhorando, viu? E a gente fica muito feliz com isso. E as religiões, que religião quer dizer religação com o Pai. Então, dentro das religiões, é claro que ainda tem aqueles que pensam mais em si, mas há uma preocupação geral em sermos mais fraternos, ajudando uns aos outros. Acredito mesmo que o mundo começa a dar os primeiros passos na direção da regeneração. E se perguntar alguma coisa, alguém nos ofende, alguém nos magoa, é de momento, porque logo depois a gente diz tem que perdoar. É ruim nós guardarmos mágoa. Nós passamos a nos incomodar com a mágoa, com a revolta. Isso não faz bem para nós. Faz bem sim, nós entendermos o nosso semelhante. E naquele momento que nos ofendeu, vamos perdoar. Porque Jesus mandou não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. A Wanda Lúcia tem uma pergunta assim: a cirurgia plástica é errado fazer? Olha, existe uma mensagem de um jovem que desencarnou e escrevia através de Chico Xavier. E chegou um ponto que ele disse assim: mãe, irmã, que era a irmã dele, vai, procuram se melhorar, façam plástica, estica aqui, estica ali, mas viva pelo amor de Deus. A plástica é um recurso que veio do plano espiritual para melhorar. Ela é abençoada. Uma pessoa que passa por uma prova de queimadura, uma pessoa que não se sente bem, do jeito que está ficando, qual é o problema? Se está com a saúde perfeita, não é? Pegando um médico consciencioso, naturalmente que não tem nada demais. O pecado é a raiva, é o ódio, é o dolo, o pecado é roubar, o pecado é sermos, enfim, como disse Jesus, como diz João Evangelista, temos que tomar cuidado, porque muita gente fala de Deus, mas não provém de Deus. Então, quem puder fazer plástica e se sentir bem, vai e faça. Faz bem para o teu coração. Viva, como disse aquele espírito, viva. E muitas vezes fazer tudo isso é vida. Ela tem outra pergunta que diz assim: cremação, o que o Espiritismo diz a respeito? Deve ou não ser cremado? Olha, eu vou me basear no que o Chico Xavier falava. E tem um espírito chamado Humberto de Campos até que escreveu uma mensagem sobre isto. Ele diz o seguinte, que a cremação, no mínimo 72 horas deve esperar. Porque muitas vezes o espírito ainda não desligou do corpo. E se o espírito não desligou do corpo, ele vai sofrer as consequências, não é? Aquele calor insuportável. Mas, segundo uma irmã muito querida, a Lia, ela nos disse que hoje é lei. Tem que esperar 72 horas. O corpo fica lá, marca-se um horário e depois os familiares às vezes vêm, toca-se uma música belíssima quando o caixão vai abaixando. Então fica só a cinza, mas depois 72 horas ou após 72 horas. Mas aqueles que quiserem entregar o corpo para a Terra, lembra que nós estamos abastecendo o planeta, porque afinal é esterco, é adubo. Esterco não, é adubo para a terra. Enfim, a gente pode escolher. Pergunta 18. Nivinha Lima. Qual a visão do mundo espiritual sobre o fim desta pandemia? O plano espiritual tem espíritos que estão lutando muito. Por isso que eu falo, a gente
Ó, a vida é assim, é uma energia que liga o plano espiritual com o plano físico. O plano espiritual luta para passar para aqueles que estão procurando vacina, que se debruçam em laboratórios buscando entender a formação, não é, dessa corona. Então, esses espíritos que são cientistas, eles vêm e procuram inspirar essas criaturas que são benfeitoras da humanidade. Então, por isso, muitas vezes, a gente vivendo enfim, a vida corrida, não dá tempo para meditação, para oração, mas nós temos que aprender a tirar um pedacinho por dia da nossa vida para orar, para meditar e dizer: Senhor, me dê a sabedoria. No posto de trabalho que me concedeu, me dê a sabedoria. Eu acho que isto é o que nós precisamos pedir, sabedoria, no lugar que estivermos, para a gente poder dar o melhor de si. Pergunta 19 é bem pessoal, né? É da Regiane Cristina. Vou conseguir um emprego na área de saúde e terei valor? Essas perguntas, gente, eu gosto de responder individualmente na nossa sala. Eu digo para você o seguinte: luta pelo seu ideal. Se você gosta da área de saúde, vai se dedicando aos doentes, não é? Estudando bastante. E talvez você não vai ser uma grande cientista, não é? Mas você poderá ser uma grande profissional, mesmo que seja do mais simples na área social, quer dizer, na área de saúde, mais simplicidade possível. Mas se você der o melhor de si, eu garanto que você vai ser feliz. Agora, se for relaxada, cansada, não sei o quê, ir atrás dos conselhos até da mãe que não gosta que os filhos, né, fica assim trabalhando demais, atravessando noites e noites. Não, faça o teu coração determinar para que você seja feliz. Ei, Laia, hein? Ei, Larai. A pergunta 20 é da Zélia Oliveira. Esta pandemia vai passar logo ou vai terminar mesmo só em junho? Olha, minha filha, eu gostaria muito de ser uma profetisa agora, mas vai passar. Vai passar. Eu vou falar para você. O Chico, numa época da vida, ele estava tão atribulado. Problemas familiares, problemas financeiros. E veio um sobrinho. Esse sobrinho tinha uma deficiência muito grande e ele não conseguia engolir. Era preciso amassar, bem amassado. Ele pegava com os dedos, punha lá na glote, para que a criança pudesse sobreviver. E aí, cadê a mãe, cadê o pai? Não é? O pai havia falecido e a mãe estava internada numa clínica de psiquiatria. E o Chico chegava, ainda tinha que cuidar do sobrinho. Ele estava muito cansado. Ele começou a orar para Maria Santíssima. Todo dia ele orava para Maria Santíssima. Um dia Emmanuel apareceu e disse: Mãe Santíssima ouviu o seu pedido e te mandou um recado. Imagine, o Chico pegou logo um papel, um lápis e falou: é agora que eu resolvo todos os meus problemas. Maria Santíssima disse o seguinte: isto também passa. Então, quantas vezes que a gente, vendo as notícias, a gente vê o sofrimento alheio, não só dessa epidemia, mas da dengue, do câncer, de tantos problemas, não é, que aparece e que as pessoas não vê solução. E às vezes, quando menos espera, aquilo passa. Então, como diz a Mãe Santíssima, isto também passa. A epidemia também passa. Um abraço. A Ana faz pergunta 21. Quando tem palestra e fluidoterapia, por que a água da garrafa, algumas formam bolinhas e outras não? Observação, aqui em casa não forma bolinha durante as lives, que tanto nos confortam. Olha, a gente tem procurado fazer como se nós estivéssemos na nossa casa.
E muitas vezes não precisa parecer bolinha. É colocado remédio sim na água. Uma trabalhadora da nossa casa, aliás, é um casal, trabalhadores da casa, ela estava se sentindo adoentada. 2 ou 3 vezes pronto-socorro, médicos particulares foram consultados e ela tinha uma dor que parece que não queria sair no ventre. E então, quando foi no sábado, eu recebi o telefonema do seu esposo dizendo que puseram a água. E quando terminou a nossa palestra, assim, ele falou, agora você vai tomar a água com muita fé. E ela tomou a água. Dormiu a noite inteira. Quando foi no sábado, ela sentiu tão bem que ela foi fazer faxina na casa. Então, não precisa fazer bolinha. O que eu sei é que a água, gente, eu acho que é o líquido talvez mais puro que tem na Terra, não é? Ela é formada, né, Evandro? Ela H2O. H2O. Então, por isso que a água traz o resultado. Porque qualquer outro líquido que nós colocarmos tem outras, vamos dizer, outras, como é que a gente pode falar, Evandro? Outras moléculas, né? Então, os mensageiros, é mais fácil eles até tirar, às vezes, o H2O e colocar só o medicamento que vem do plano espiritual. Então, faça a tua oração, nos acompanha na oração final e depois beba a sua água, mas assim com muita fé, muita fé. A gente tem visto muita cura. É que eu não gosto. Eu aprendi que a gente não pode viver falando também, sabe por quê? Cria muita expectativa, uma expectativa imensa. E como a gente não é um médium, como é Chico Xavier, foi o Chico, e uma coisa eu tenho certeza, os espíritos estão trabalhando, estão ajudando. Então, como a gente não é aquele médium, para que criar expectativa? Sabe? A gente tem que entender que cada qual recebe de acordo com o seu mérito, viu? Mas confia, que não precisa ter bolinha. Agora, às vezes, apresenta tanta, que você fala, parece que colocou um antiácido aí para fazer tanta bolinha. Mas os espíritos sabem o que faz. Rita Sena, pergunta 22. Como as pessoas devem cuidar da saúde mental e emocional no período de confinamento? Mental. Nós temos que, nós temos que procurar não deixar pensamentos negativos entrar em nós. Nós não podemos vacilar. E também se ficarmos assistindo apenas notícias terríveis, talvez nós não suportamos e entramos na sintonia. Então, vamos ler um livro, vamos fazer as orações. Eu acho que a leitura, gente, nos transporta para um ambiente que é maravilhoso. A psicografia do Chico é ímpar. Se vocês pegarem os romances de Emmanuel, a gente passa a entender melhor o que foi o início do cristianismo. A gente começa a entender melhor Atos dos Apóstolos. Então, aquilo nos transporta, mas ao mesmo tempo, olha e pede a Deus que possa iluminar esses corações. Essas criaturas que estão sofrendo, que recebam realmente a paz, o amor e a esperança, porque ela jamais falha, é gotejada no coração da humanidade através do amor de Deus. E se nós cuidarmos daqui, aqui vai ficar bom. Pode saber que o nosso sentimento, o emocional, melhora. Rita, um abraço. A Cris de Bela. Os vulcões, com a energia da Terra, a natureza, eles tendem a explodir, entrar em erupção como vários terremotos e tsunami com a vibração da Terra? Os vulcões, de quando em quando, eles entram em erupção. Isso daí é a natureza, é a lei física da Terra. Então, quando a gente tem que zelar muito
praticar bons atos, não é? Procurar envolver as pessoas que estão no mal, para que eles sintam vontade de fazer o bem, porque muitos não acreditam que o bem tem tanta força. Então, essas criaturas têm que entender que nós, encarnados, fornecemos a energia para o planeta Terra. E quase sempre nós fornecemos energia ruim. Então, se nós zelarmos por nós mesmos, nós vamos influenciar outras pessoas. Essas outras pessoas vão influenciar outras tantas pessoas. Aí, se nós conseguirmos modificar o padrão vibratório do planeta Terra, já pensou quantas maravilhas que irá surgir? Agora da Lilian Cardoso. Pergunta 24. Isabel, existe um limite para nosso livre-arbítrio? Olha, existe sim. Existe, Lilian. O nosso livre-arbítrio, Deus nos deu. Mas quando nós estamos extrapolando na maldade e tudo, aí vem aquela história, chega, meu filho agora chega. E aí o sofrimento vai nos fazer modificar. Eu fico assim imaginando lá no plano espiritual, tem espíritos que estão muito doentes, muito doentes. Eles não têm condição de analisar o que eles vão passar aqui na Terra, qual é o trabalho que eles vão desenvolver aqui no planeta Terra. Então, o que acontece? Tem espíritos que são ligados a ele, que os amam muito. Esses espíritos vão fazer o roteiro para eles. Então, isto chama reencarnação compulsória. Eles perdeu e não vão falar mais, olha, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Não, de forma nenhuma. Então, chama que o livre-arbítrio, naquele exato momento, ele perdeu. Ele vai ter uma encarnação muito difícil. Não vai faltar ajuda, mas também ele vai ter que aprender a lição do bem. Quando nós estamos extrapolando, ai de nós, ai de nós. O pessoal costuma dizer assim, mas Deus perdoa. Claro, ele sustenta a vida para que a vida se renove. Mas eu digo para vocês, quem com ferro fere, com ferro é ferido. Jesus disse isso para Pedro, quando ele cortou a orelha do soldado, que chamava Malco. Ele cortou, Jesus imediatamente pôs no lugar e falou, Pedro, guarda a tua espada. Quem com ferro fere, com ferro é ferido. É a lei de causa e efeito. E as pessoas querem induzir-nos a acreditar que tudo é perdoado. Pronto, meus pecados ficou para trás. Hoje eu sou muito boazinha, então Deus vai dar tudo que eu quero, tudo que eu penso. Isso daí, gente, a gente precisa tomar cuidado, porque Jesus disse, tudo que meu pai não plantou será arrancado pela raiz. E nós, que falamos em público, nós começamos em devaneios, nós começamos a pregar coisa que fica mais fácil, não é? A gente diz assim, olha, isso tem um espírito que te persegue porque você abriu a porta para ele. Eu matei alguém, matou? Sim, você não estava bem assistido, mas a culpa primeiro é de você, porque você teve o desejo e esse espírito veio e ajudou. Então é muito fácil a gente pôr a culpa, sabe, em demônios, em trabalhos mal feitos, ou trabalho feito, enfim, pensem nisso. E o próprio Cristo diz, quer me seguir? Pega a tua cruz e me siga. Ele não disse assim, eu vou tirar a cruz de você, pobrezinha. Não, ele disse, pegue a tua cruz e me siga. Pergunta 25, da Márcia Mesquita. Penúltimo. Quando Jesus disse aos seus discípulos, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Senão aqueles que me seguem. Eu não sei se a pergunta ficou. Parou aí? Parou aí. Olha, foi o primeiro ato de Jesus público. Ela chamou o Cristo, Jesus, aliás, e pediu que ajudasse os familiares, porque havia acabado o vinho.
E ele, então, pediu que trouxesse as bigas, né? Que seria aqueles tonel, aonde estava com água, ele orou a Deus e teve um sabor delicioso. Tanto é que saiu o comentário, porque primeiro na festa se dá o bom vinho, depois que as pessoas já estão bem, quer dizer, assim, com bastante vinho na cabeça, aí se dá o pior. Mas então eles reclamaram que primeiro deram o inferior e o superior é aquele que Jesus transformou. Ora, muitos fazem perguntas a respeito de Maria, de Jesus. Gente, quando a mãe cria um ser, ela conhece o filho. E hoje eu posso falar para vocês, em meditação, que nós captamos que muitas vezes Jesus colocava aquelas pessoas de má vida, ladrões, viajantes, não é, que estavam no trabalho, ele chamava e punha dentro de casa. Eles eram pobres, mas o que eles faziam? Eles pegavam e Jesus dava alimento, dava a impressão que multiplicava aquele alimento. Maria observava tudo aquilo no seu filho. Por isso ela chamou e pediu que ajudasse naquele momento que a família estava passando por isso. Tá bom? Não. A Mônica Moraes. Dona Isabel, a doutrina é nosso consolador e nos dá clareza diante das provas. Mas há momentos que sucumbimos ao desânimo e que a prece do Evangelho segundo o Espiritismo podemos fazer para nos fortalecer? A prece, ela não supre de imediato as nossas, vamos dizer, as nossas dificuldades, mas nos ligando a Deus, o nosso Pai, através da oração, nós vamos ter recursos para passar pela prova. E passando por esta prova, companheiros, a gente vai se fortalecendo cada vez mais. Então, a gente vê que a oração é sempre bem-vinda nas nossas almas. Ela pode ser de agradecimento, de louvor e de súplica. Fazendo um agradecimento, fazendo um louvor ou fazendo uma súplica, nós estaremos, assim, vamos dizer, sintonizado com o Pai Celestial. E existem verdadeiros soldados, verdadeiros exércitos, que sob a orientação de Jesus, ele sai pelo planeta Terra, ajudando aqueles corações de boa vontade. E isto também haverá de passar na nossa vida. É a última pergunta. Última pergunta, gente. Pedindo prece depois. É da Josefa Bezerra. Às vezes, nos sentimos tão em paz mesmo diante desta pandemia. Será que estamos sendo indiferentes a tudo que nossos irmãos estão vivendo? Estamos sendo egoístas? É a Josefa, né? É, Josefa Bezerra. Pois é, olha, Josefa, não é que você está indiferente. É aquilo que nós explicamos essa noite. Nós estamos mantendo o nosso equilíbrio emocional. Porque você tem dois caminhos. Começar, ai meu Deus, ai agora eu vou perder fulano, vou perder ciclano. Não. Se você manter o equilíbrio, você está ajudando mais. E se tiver que perder, melhor nós perdermos na paz. Então que Deus possa te fortalecer. E olha, gente, hoje eu nem sei quantas perguntas nós tivemos. Não sei, mas eu agradeço muito mesmo a paciência que vocês têm de nos ouvir. A gente poderia aqui citar nomes, tantos amigos, meu Deus, tantos amigos, companheiros que ajudam a sustentar a nossa parte social do Rede Vivo, né? Que nós temos lá as vozinhas, nós temos a creche, tem 500 famílias inscritas lá conosco, aonde a nossa preocupação já começa do Natal, das sacolinhas,
porque está tudo parado. Mas vamos fazer o nosso máximo, não é? E vamos elevando o pensamento a Jesus nesse momento, pedindo a Ele que possa nos abençoar, nos fortalecer. E vamos dizer assim: Senhor Jesus, do pesado madeiro de minha inconsciência, em que minhas fraquezas te crucificaram, ouve-nos os rogos e não nos negue teu socorro constante. Vidente divino, dá-nos a graça de ver os favores com que nos enriquece em forma de lutas e sofrimento. Benfeitor eterno, fazei-me sentir a alegria do céu em nossas dores terrestres. Oleiro paciente, fazer-nos sentir a alegria do céu em nossas dores terrestres. Oleiro paciente, aquece a argila do nosso frágil coração, para que se transforme em vaso proveitoso ao teu serviço. Sábio juiz, infunde-nos os respeito às leis divinas, que esperam a nossa regeneração para a eternidade. Companheiro atencioso, auxilia a sermos irmãos de todas as criaturas. Médico infalível, cura-nos as chagas íntimas alimentadas pela nossa própria imprevidência. Amigo admirável, sela nossos lábios para o mal e inspira-nos o amor infadigável ao bem. Mestre abnegado, não nos faltes com as tuas lições de cada dia. Semeador celeste, protege a terra de nossa alma contra os vermes da má vontade e da preguiça, para que nós não nos encontremos incessantemente fora do trabalho que nos concedestes. Senhor, dá-nos tuas bênçãos. Não nos negues, Senhor, a nossa inconsciência, desejos que nascem de nós, e sustenta-nos abençoado caminho da nossa vida reta, em que devemos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz salvadora de nossas próprias obrigações e marchar ao encontro da tua bênção. Senhor, nós te pedimos por todas essas criaturas, que essas águas, nesse instante, receba todas as bênçãos que vêm do alto. Fazer, Jesus, com que estas criaturas tenham paz em seus corações, que zelem por elas, para que cada vez mais sintam a vontade de melhoria, bem como todos nós. Jesus amado, pedimos em benefício do pão de cada dia, das dificuldades que atravessamos, e fazer-nos mais inteligentes para entendermos que nós conseguiremos vencer todas as barreiras. Abençoa todos os nossos irmãos de outros países, mas abençoa, sobretudo, o nosso Brasil, que é a pátria do Evangelho, abençoando aqueles que são chamados a governar. Fazei com que tenham paciência, fazei, Senhor, com que eles entendam que o povo necessita de suas leis, que necessitam de suas hombridades, que eles possam, Senhor, promover o bem, nos ajudando a suprir também todas essas dificuldades. Abençoa, Senhor, aqueles que nos ajudam a promover essas lives. Abençoa, então, aqueles que vêm. E nós queremos dizer, numa única voz, glória a Deus nas alturas e paz na terra a todas as criaturas de boa vontade. Sê conosco, Jesus, agora e sempre, e fazer com que nós estejamos contigo, tanto quanto estás conosco, que assim seja. Meus amigos, não se esqueçam que amanhã, sábado, o Renato Prieto, que fez o papel de André Luiz no filme Nosso Lar, ele vai estar na entrevista que já foi gravada. À meio-dia, vocês poderão assistir essa entrevista, e é interessante, né, saber
que esse ator, o que ele sentiu quando ele fazia Nosso Lar. Então, muito obrigada. Até breve. Tchau para vocês. Tchau, pessoal. Até mais. Fiquem com Deus.